Olá, boa tarde. A Fundação GeoRio informa que chegaram ao fim as detonações para escavações dos 2 túneis do novo elevado do Joá. Após 6 meses de trabalho, também foram finalizadas as interdições no trânsito que aconteciam diariamente das 2 da tarde às 9h45 da noite. A partir de agora, serão realizados apenas os trabalhos de desmonte de rocha executado a frio, utilizando somente o maquinário na parte externa dos túneis para encaixe do viário. Estes serviços complementarão os trabalhos de escavação dos 650 metros do túneis. E nessa edição você vai ver também, pesquisa diz que 65% das pessoas internadas no INTO têm fraturas provenientes de quedas. Para alertar a população sobre esse perigo, o Instituto lançou uma campanha de prevenção. Divulgada a lista de cidades que devem receber canais de TV e rádios educativas. E mais, seleção masculina de judô já está em preparação para os Jogos Olímpicos de 2016. A edição do Metropolitano de hoje começa falando sobre as mudanças climáticas e qualidade ambiental do meio ambiente. Em entrevista, o secretário Carlos Klink falou dos avanços do Brasil no setor e lembrou que o país é o que mais tem trabalhado para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Eu acho que o que é muito importante é que a sociedade brasileira saiba do seguinte: o país tem avançado muito no tema da mudança do clima, tem feito muito, colocou planos, financiamentos, investimentos, inovação e ainda tem desafios. Evidentemente, quando tratamos o tema conjuntamente com outros países bastante importantes como Estados Unidos, fizemos com a China recentemente e vamos fazer com outros países, a solução para essas questões, elas ganham uma dimensão diferenciada. O Brasil, por que esses países todos têm interesse em trabalhar conjuntamente com o Brasil nesse tema? Porque o Brasil é o país que mais tem feito para a redução de emissão de gás de efeito estufa e provavelmente o país que mais tem feito para trilhar um caminho de uma economia de baixa emissão de carbono. Veja agora os principais destaques do dia. Os preços dos imóveis para aluguel no Rio de Janeiro estão em declínio. É o que mostra a pesquisa do Sindicato de Habitação do Rio. Dos 18 bairros analisados pelo Secov, 14 apresentaram queda no valor do aluguel em julho, tanto em comparação com junho quanto em relação a julho do ano passado. Para esta análise, foram coletados preços de imóveis de 1 a 4 quartos do tipo apartamentos padrão usados. O bairro que mostrou maior redução no valor em comparação a junho foi Vila Isabel, na Zona Norte, com queda de 8,16%, seguido do Jardim Botânico, com redução de 5,3%. Em relação a junho de 2014, os maiores declínios ocorreram na Ilha do Governador, 12,69%, e na Gávea, recuo de 10,51%. Casos de cachumba têm assustado moradores do Rio e preocupado as autoridades públicas. No caso da cachumba, a pessoa deve ser imunizada pela primeira vez com 1 ano de idade e tomar a segunda dose na vacina tríplice viral, contra o sarampo, cachumba e rubéola aos 15 meses. Quem tem até 19 anos de idade e não sabe se foi vacinado, precisa tomar as 2 doses de uma só vez. Quem tem entre 19 anos e 49 anos só precisa de uma vacinação. As grávidas não podem ser vacinadas e quem já foi atingido pela doença não corre risco de contraí-la de novo. Todas as vacinas dos calendários estabelecidos pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde são oferecidas gratuitamente nos postos de saúde de todo o Brasil. Pelo 4º mês consecutivo, o comércio brasileiro mostrou resultado negativo. As vendas do varejo recuaram 0,9% em maio, na comparação com abril, segundo dados divulgados na última terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nessa base de comparação,
a retração do comércio é a maior para o mês de maio desde 2001. Segundo o IBGE, entre os motivos destacados para o resultado negativo de maio estão a restrição orçamentária que impacta direta o consumo das famílias e um dia útil a menos em maio de 2015 em relação a 2014. De abril para maio, a maioria das atividades pesquisadas pelo IBGE mostrou valores menores. Por exemplo, imóveis e eletrodomésticos recuaram 2,1%, material de construção 3,8%, veículos e motos, partes e peças 4,6% e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação 5,5%. No Brasil, novos casos de HIV aumentaram nos últimos 14 anos. Em 2000, estimava-se que o número de novos casos estava entre 29 mil e 51 mil. Em 2014, estimou-se entre 31 mil e 57 mil novos casos. O fenômeno de aumento de novos casos observado no Brasil também ocorre em outros países em que o combate ao HIV começou precocemente. Apesar do aumento de novos casos no Brasil, entre as crianças brasileiras de 0 a 14 anos, houve uma queda. Se em 2000 o número de crianças infectadas estava entre 2.000 e 3.000, em 2014 a estimativa é que esse número tenha ficado entre 500 e 1,1 mil. 5 postos de vistoria do Detran na região dos Lagos do Rio vão oferecer 1.294 vagas para atendimento no sábado. Em São Pedro da Aldeia são 362 vagas, em Armação dos Búzios são 168, em Macaé serão 281 atendimentos, em Casimiro de Abreu são 115 vagas e em Araruama 368. Segundo o órgão, o objetivo é aumentar a oferta de serviço de licenciamento anual. Os agendamentos devem ser feitos pela internet, no site do Detran ou pelo telefone 0800 020 4040. Para confirmar a vistoria, é preciso ter em mãos, na hora do atendimento, o número do Renavan do veículo. O Detran informou que o serviço pode ser realizado em qualquer posto, independentemente do município de emplacamento do veículo. Ao todo, em 48 dos 49 postos de vistoria em todo o estado, serão oferecidas 18.400 vagas apenas para vistorias. Na cidade de Osasco, novos micro-ônibus atenderão 79 crianças com mobilidade reduzida. Confira. Crianças especiais não necessitam apenas de cuidados especiais, mas sim de carinho e de segurança. Foi pensando nisso que a Prefeitura de Osasco adquiriu esses 7 novos veículos, equipados com mobiliários necessários e apoio aos passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida. 5 destes ônibus têm capacidade para transportar 4 cadeirantes e outros 7 passageiros. Outros 2 veículos têm capacidade para atender 3 cadeirantes e outros 9 passageiros. A frota foi entregue à Secretaria de Educação pelo prefeito Jorge Lapas. É mais uma conquista da cidade, aqui com crianças com deficiência, né, que é uma prioridade maior ainda, né, que a gente possa dar abertura e inclusão para essas crianças e facilitar a vida delas para que elas frequentem as escolas. Então, um projeto muito bacana do governo federal. Nós vamos abrir mais 79 vagas. Então, nós vamos praticamente acabar com a fila de espera para esse tipo de transporte. A aquisição dos micro-ônibus é resultado de uma parceria entre o governo federal e a prefeitura, por meio do programa Caminho da Escola, do Ministério da Educação. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad, o INTO, localizado no Rio de Janeiro, 65% dos pacientes internados por causa de fraturas têm seus problemas originados por quedas. Para alertar a população sobre o perigo, o Instituto lançou a campanha Quedas. Todo cuidado é pouco. Seu Ademir tem 70 anos e sempre teve a saúde boa. Ele nunca podia imaginar que um simples escorregão o levaria para a mesa de cirurgia. Foi o que aconteceu quando ele caiu e quebrou um osso que liga o quadril à perna, chamado acetábulo. Eu escorreguei, chinelo do jeito que estava, né?
já velho, já todo careca, como a gente fala, né? Depois da cirurgia, feita pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, seu Ademir recebe 3 vezes por semana a visita de uma equipe de atendimento domiciliar do hospital, além de trocarem curativos e orientarem os exercícios de fisioterapia. As profissionais dão dicas para prevenir outros acidentes dentro de casa. Tem que ter uma área de circulação boa, com bastante espaço, sem fios, tapetes pelo caminho, objetos que possam apresentar risco. A altura do sofá também é importante. A terapeuta ocupacional dá a dica: colocar calços no sofá ou contar com a ajuda de almofadas para regular a altura. O chão deve estar livre de objetos e fios. Tapetes soltos, nem pensar. E com pisos lisos, o cuidado tem que ser redobrado. A equipe do hospital verifica também o banheiro, onde mais ocorrem quedas graves, e faz o alerta para os panos e tapetes no chão e a falta de alça de segurança no box. Histórias em que uma simples queda dentro de casa se transforma em um grande problema de saúde são mais comuns do que se imagina. Para a gente ter uma ideia, 65% dos pacientes internados neste hospital, o principal do país em cirurgias ortopédicas, estão aqui porque caíram. A pesquisa feita pelo hospital, com dados de pacientes de 2013, revela que mais da metade dos casos da fratura por quedas acontecem dentro de casa e tem como vítimas pessoas acima de 60 anos. Na verdade, essa é uma campanha que a gente já faz há algum tempo, a gente precisa intensificar, que é a campanha interna, né, de todo cuidado é pouco. Porque esse assunto, na verdade, é um assunto negligenciado por todas as pessoas, né? Principalmente a pessoa idosa, ela não tem noção do risco que ela corre, às vezes, na própria casa dela. É bom lembrar que nenhuma idade está a salvo de graves acidentes. Lucrécia, de 47 anos, quebrou o calcanhar depois de cair da escada na própria casa. Eu caí da escada botando uma cortina na minha casa. Aí quebrei o calcanho. E isso eu estou lutando até hoje. Agora eu já botei um parafuso, só que eu não mexo mais o pé, eu só faço isso, né? Estou fazendo fisioterapia para voltar esse movimento, que eu ainda não tenho. E você vai ver a seguir: Lei Menino Bernardo proíbe o castigo físico como medida de punição a crianças e adolescentes. E ainda, o Metropolitano de hoje te convida para conhecer as belezas naturais de Paraty. Nesse momento, o Rio de Janeiro e São Paulo têm a temperatura média de 23 graus. O Metropolitano vai para um rápido intervalo e volta já.